Bom dia, gente! Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de separação, de casamento, de relacionamento, sobre o ponto de vista aqui da constelação familiar. Por que eu resolvi vir aqui agora trazer esse assunto para vocês, gente? Porque eu estou estudando a constelação familiar e ela fala muito dos nossos relacionamentos. E aí, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que 90% dos casais que se separam, eles fazem isso mesmo se amando, simplesmente porque não entendem o que está acontecendo ali naquele relacionamento. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre qual é a visão da constelação familiar, né, sobre o casamento, sobre essa questão da separação, por que a gente não consegue conciliar o nosso relacionamento com o outro e por que muitas vezes a gente desiste desse relacionamento mesmo sabendo que a gente se ama, ou então às vezes a gente desiste desse relacionamento sem entender nem por que a gente está fazendo isso, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Ellen Silvério, sou coach de relacionamento, consteladora familiar, e eu tô aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Você aí que tá nessa live ou que vai assistir depois, já pensou alguma vez em abandonar o seu casamento, mesmo sabendo que você gosta dessa pessoa? Muitas vezes, deixa eu tirar a musiquinha aqui, gente, que era só pra gente, né, pra gente poder dar início nesse bate-papo aqui. É um bate-papo, é uma coisa tranquila, então sejam bem-vindos. Eu tava estudando e eu descobri que 90% dos casais que se separam, na verdade, eles não queriam se separar. Então, eu vim aqui pra gente poder falar um pouquinho disso, sobre a visão da constelação familiar. Porque, gente, existem infinitas causas, né, que influenciam no nosso comportamento. E a primeira causa que influencia no nosso comportamento é justamente a nossa família. E aí, o que acontece? A gente se casa, a gente conhece uma pessoa, a gente fica apaixonado e quer dividir a vida com essa pessoa. E aí vai, né, no caso, por exemplo, igual aqui em casa, vim eu, Ellen, com toda a minha bagagem de vida, com tudo que eu vivi, a minha criação, e chega também lá o meu marido, com tudo que ele já viveu, com os problemas que ele tem, com a criação que ele recebeu dos pais, e a gente chega para poder construir um novo lar. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vem para essa construção do novo lar, a gente não consegue entender que aqui é algo novo. Agora a gente vai construir o nosso casamento, a nossa casa. E o que a gente faz? A gente chega com a malinha cheia do que a gente aprendeu, do que lá na casa da minha mãe era legal fazer, do que lá na casa do meu marido era legal fazer, as regras da mãe dele. Às vezes ele quer colocar as regras que ele vivia lá com a mãe no nosso novo lar. E aí começam os primeiros atritos dos casais. Por quê? A gente não conseguiu entender que, na verdade, a partir desse momento em que a gente chega na nossa casa, a gente vai construir, né, o jeito que é o legal para nós. O que é bom para nós? Por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho aqui. O meu marido, ele detesta as coisas fora do lugar. Às vezes, um copo em cima da pia, para ele, é uma coisa assim que, nossa, não devia estar esse copo aqui em cima da pia. E já, isso por causa de quê? Por causa da criação dele, que as coisas têm que estar tudo organizado, tudo no lugar. E já na minha criação, era permitido deixar um copo em cima da pia. Então, o que a gente tem que fazer? Como que a gente entende que a gente pode não brigar por causa do copo que está em cima da pia? Né? Que muitas vezes isso acontece. Aqui em casa acontece o contrário. Ele que não gosta e na minha criação era permitido. Então, o que acontece? A gente vai brigar por causa do copo que estava em cima da pia? Não, a gente vai entender o que? Olha, essa percepção sua de que não podia ter um copo em cima da pia é uma percepção que você traz, né, lá da sua casa, da sua mãe, da maneira que você convivia antes. Mas na minha criação foi permitido eu deixar um copo em cima da pia para eu poder lavar esse copo depois. E para mim tá tudo certo. Então, a partir de agora, o que a gente faz? Vamos tentar entrar num consenso do que é bom para você e do que fica bom para mim. Né? Esse copo vai ficar na pia para sempre? Não, eu deixei o copo aqui, daqui 10 minutinhos eu lavo, ok para você?
A gente não precisa brigar por causa do copo que está em cima da pia. E muitas vezes os casais, eles acabam brigando por causa do copo que estava em cima da pia. Porque a gente não entende que a gente traz para o nosso casamento, né, toda a nossa carga positiva e negativa que a gente aprendeu com a nossa família. Mas a gente tem que perceber o seguinte, quando a gente vai construir a nossa própria família, a gente que tem que entender o que é bom para essa família. O que é bom para você, o que é bom para o seu marido, o que fica legal na sua casa hoje, o que é bom, né, para você com seus filhos. Às vezes a criação que a gente teve, ou então às vezes os nossos pais, eles não podiam brincar com a gente. Então a gente vai adaptando isso para o nosso casamento, para a nossa realidade. O que você quer fazer pelos seus filhos, que você não recebeu lá na sua infância, entende? Mas tudo, gente, com um equilíbrio, né? Porque eu falei, bom dia, gente, todo mundo chegando aí, bom dia para vocês. A gente tá falando aqui sobre essa questão porque eu postei que a dica da semana era que casamento, ele não é para qualquer um. E realmente ele não é. Mas o que acontece é que a gente, né, muitas pessoas se casam e 90% dos casais acabam se separando mesmo se amando. As pessoas, elas param de olhar aquilo que realmente importa, né? Porque não existe nada perfeito. Deixa eu ver o que o Djalma falou aqui. As crenças de sempre, né, Ellen? Nossa, ô Djalma, a gente nasceu com esse BO para ser resolvido. Então a gente tá aqui para evoluir. E as nossas crenças, elas, igual eu falei para vocês, eu não sei se vocês assistiram um outro vídeo, a gente desde o berço. Então, tudo aquilo que a gente tá aprendendo, na verdade, desde a barriguinha lá, né? Desde a barriga da nossa mãe, a gente já tem sentimentos e emoções. A gente já sente o que a mãe sente, a gente já percebe o ambiente. E aí, tudo isso vai formando a nossa personalidade e vai fazer com que a gente tenha certo comportamento ou não. Mas por que a gente vê os casais brigando e voltando? Né? Às vezes o casal pensa assim, nossa, vamos terminar esse casamento, não tá dando certo, a gente briga muito, mas no fundo, essa questão do brigar e voltar, brigar e voltar, brigar e voltar, e que quem tá de fora muitas vezes nem entende e fala assim, nossa senhora, esse casamento tá muito avacalhado. Eles brigam, eles voltam, eles brigam, eles voltam. Acaba ficando feio, né, um pouco. As outras pessoas começam a julgar. Mas quem que, né, não tem atrito no casamento, no relacionamento, para poder se entender, gente? Atrito, discussão, isso faz parte, né? Eu não tô falando aqui da falta de respeito, de um relacionamento abusivo e tóxico, onde um humilha o outro, onde, né, acontecem violências físicas e verbais. Isso não. Mas essa questão da evolução, ela exige isso da gente, porque a gente vai morar com uma pessoa que a gente não conhece. Se você leu o meu post de hoje, né, você percebeu lá que eu falei que é o quê? São duas pessoas que vão morar juntas. Quando a gente tá namorando, né, lá na nossa mala, a gente só tira as coisas boas. Então hoje eu vou encontrar com o meu namorado, então eu vou ir bem bonitinha, eu vou pentear o meu cabelo, vou passar um perfume bacana, eu vou, né, ir bem humorada. Mesmo se eu tiver algum problema, normalmente a gente, principalmente no início, a gente evita de falar. E aí, quando a gente casa, não tem jeito. Você vai abrir a sua mala com tudo. E tudo que tem na sua mala é o quê? A sua história, a sua família, as suas roupas velhas, né? As suas crenças, as suas limitações, aquilo que você pode fazer de bom, aquilo que você não tem de tão bom assim. Vai ficar tudo exposto. Mas acontece que quando o casal, aí o casal tá lá junto e começa toda hora, briga daqui, briga dali, mas no fundo eles voltam por quê? Porque ainda existe amor, porque ainda tem aquela vontade de ficar junto. Só que muitas vezes isso gera um desgaste muito grande no relacionamento. E as pessoas acabam desistindo do relacionamento, mesmo se amando, e às vezes sem nem entender por que aquele relacionamento acabou. Entendem? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu falo sobre a visão da constelação familiar. Por quê? A constelação familiar, ela estuda o quê, gente? A sua família, a nossa família, né? Ela vai lá e tenta entender. Olha, por que a Ellen tem determinado comportamento? Aí quando a gente vai olhar, analisar a situação da minha família, normalmente esse comportamento já existe na minha família, ou eu tenho esse comportamento porque foi desencadeado por alguma situação que alguém da minha família já passou e eu venho com esse medo para minha vida de casada.
Por exemplo, vamos colocar aqui, a mulher que tem a sensação de que nunca é amada pelo homem. Né? O homem faz as coisas para ela, sempre tá ali, dando o melhor dele, ajudando, contribuindo, e ela não se sente amada. E aí, quando ele fala pra ela assim, nossa, eu te amo, ela olha assim pra ele e como se fosse uma coisa de insegurança, mas não é, gente, não é a questão, essa mulher é uma mulher insegura, não é. Ela até fala assim, fala de novo que você me ama. E aí quem tá de fora da situação pode entender que essa mulher é uma mulher insegura. Mas na verdade, quando a gente vai averiguar a situação da família dela, né, a mãe dela não teve um espaço de verdade, não foi honrada pelo pai. E aí, por mais que o marido faça as coisas para ela, muitas vezes ela pode entender que ele não ama de verdade, tem que ficar provando o tempo todo que ama. E aí esse cara, ele vai fazendo isso até cansar, porque cansa você ficar, né, toda hora provando o seu amor para alguém. E às vezes também tem o contrário. Às vezes tem aqueles relacionamentos em que o cara tem um ciúme assim que ninguém consegue entender. E aí ele é ciumento, ele fica vigiando a esposa, ele colocou na cabeça dele que, né, pode ser que aconteça algum tipo de traição, mesmo a esposa sendo uma pessoa assim, né, vamos colocar aqui, exemplar, que demonstra respeito, que demonstra carinho, que tá ali do lado dele. E aí quando você vai estudar o caso dessa pessoa, normalmente tem alguém da família, né, algum homem da família que foi abandonado. Às vezes um avô, né, que a avó simplesmente não traiu, não aconteceu nada. Simplesmente a avó resolveu deixar o avô e foi embora. E aí esse cara, ele vem para a vida dele, para o relacionamento dele, trazendo essas dores e a gente às vezes não sabe por quê. Então, por isso que o papel da constelação familiar, ele é muito importante no resgate dos relacionamentos. A gente chega, às vezes, no nosso casamento com, como que eu falo, o BO que não é nosso, o BO é da nossa família, mas a gente traz isso. E aí a gente fica tentando resolver isso no nosso casamento, no nosso relacionamento, e a gente não vai conseguir. Porque muitas vezes, aquilo ali que você está fazendo é só repetindo um padrão da sua família. Repetindo às vezes um padrão nocivo que vai fazer, né, mal para vocês, que vai atrapalhar o casamento de vocês. Então é muito importante, né, que a gente realmente olhe para o relacionamento que a gente tem e que a gente traga para esse relacionamento coisas que vão fazer bem para os dois, para as duas pessoas que se encontraram agora, entendendo que essas pessoas têm história, entendendo que a família dessas pessoas, né, elas vão ter influência sobre os nossos comportamentos, sim. Não existe isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, né, você casou e você não leva a família da pessoa, né? Então é mentira. Se você não casou ainda, pode ter certeza de que você vai levar sim a família dessa pessoa, inclusive o comportamento que essa pessoa tem, ele é transferido pela família. A família é o nosso primeiro ponto de relacionamento na vida, é o primeiro lugar onde a gente faz tudo para ser aceito e onde a gente aprende a ter comportamentos bons e comportamentos que precisam de alguns ajustes. Então, não precisa pensar que você não vai levar a família, que você vai levar ela todinha com você. É muito importante a gente ter essa consciência também de que a gente tem, né, que fazer essa reverência aos pais, né, do nosso esposo, aos pais da nossa esposa, aos pais dos nossos companheiros, né, aos nossos pais. Eles são grandes, né, perante nós, eles são maiores e a gente tem que ter esse cuidado e esse respeito, mas a gente tem que, quando a gente chega ali no nosso casamento, no nosso relacionamento, casei, né, que legal, tô casado, olha que bacana, tem um relacionamento legal, de que forma que a gente vai fazer, né, para deixar as coisas que a gente aprendeu lá atrás com a nossa família, que não vão ser legais para o nosso relacionamento a partir de agora. É entender que quando a gente se casa é vida nova, então a gente precisa olhar um para o outro e entender, poxa, você tem esses comportamentos, eu tenho esses, eu não posso deixar o copo em cima da pia, você deixa, eu não gosto, mas o que é legal para nossa casa? Será que essa questão de deixar o copo em cima da pia é sua mesmo? Ou é só porque a sua mãe falou pra você a vida inteira que você não podia deixar o copo em cima da pia 5 minutos depois que você tomasse um suco, uma água, e aí você acha que tá ainda convivendo com a sua mãe, você tem que sair correndo pra lavar esse copo,
né? Mas não, a partir de hoje, né, a partir do momento que a gente se casa, é uma vida nova, é uma pessoa nova que a gente vai conviver. Essa pessoa, ela tem, né, outras maneiras de fazer as coisas e a gente tem que adaptar isso para nossa realidade. Porque, gente, é muito triste a gente conhecer uma pessoa, gostar da pessoa, saber que a gente quer aquela pessoa na nossa vida e no final das contas se perder por problemas que a gente poderia resolver. Então, se você acredita no seu casamento, se você acredita que essa pessoa que está com você é o homem ou a mulher da sua vida, né, lute por isso, faça diferente. Entende aí por que você fica toda hora brigando e voltando? Porque no fundo ainda existe amor. E se existe amor, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer diferente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tema importante, né? É verdade, eu também acho. O Djalma falou, sim, e hoje estou resolvendo crenças da minha mãe. Sério? Ô Djalma, vamos fazer uma sessão de constelação familiar, você vai amar. Ajuda muito a gente a olhar, né, para os nossos pais, se colocar no lugar de filho. As ordens do amor são coisas assim que maravilhosas, que quando a gente aplica na nossa vida, a gente entende quais são essas ordens e por que elas existem, de que forma que a gente aplica isso na nossa vida, de repente se abre um caminho assim de luz pra gente, sem brincadeira. Eu tô muito apaixonada pela constelação familiar e eu vejo o quanto ela pode ajudar a gente nos nossos relacionamentos, né, principalmente os relacionamentos amorosos aí que tem términos inexplicáveis. Então, às vezes a gente não tem consciência, falta clareza do que a gente traz no nosso coração. A gente chega nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com ciclos não concluídos, cheio de questões mal resolvidas, né? Com vários temas em aberto da nossa família. E aí, do nosso vínculo familiar mesmo, de modo inconsciente, a gente olha para o que aconteceu na história da nossa família. Mas a gente não percebe que as queixas, às vezes, da nossa relação, né, tá tudo canalizado nisso. E que, às vezes, a gente tá reclamando do nosso casamento, mas o nosso comportamento, ele foi construído lá atrás. E a gente tá tentando resolver esse comportamento com uma pessoa que também trouxe a história dela para essa relação e que também não tem consciência de que, poxa, eu não me sinto amada porque eu vi a vida inteira minha mãe não sendo amada e respeitada pelo meu pai, ou porque as mulheres da minha família normalmente não tiveram essa oportunidade, e aí eu simplesmente olho para uma pessoa assim, e não acredito que isso pode ser verdade, que eu posso quebrar esse padrão na minha família, que eu posso ser a primeira mulher a me sentir amada, né, que eu tenho isso e que todas as mulheres da minha família têm o direito de ter também. Então, é isso, gente. A gente busca força naquilo que a gente acredita. Então, se você acredita, tá brigando, seu casamento não tá legal, tem coisas que precisam de ajustes, olha com carinho e percebe se realmente isso aí que você tá cobrando do outro é seu, ou se você tá trazendo isso da sua família, da sua história, para que você possa fazer diferente, tá bom? Se você acha que essa pessoa é a pessoa que tem que ficar na sua vida, lute por isso. A questão do casamento é muito importante. Desfazer um casamento não é nada fácil. Eu já passei por isso, né? Olha, quem tá falando, a Ellen já passou por isso e agora tá aqui falando pra gente não fazer. Então, a gente que já passou pela dor, a gente sabe muito bem o que é. Então, é algo que eu não desejo pra ninguém. Hoje eu tenho um outro relacionamento, graças a Deus, ótimo, e eu não pretendo passar por essa dor nunca mais. E eu não quero que você passe. Às vezes, por falta de entendimento, a gente termina um casamento. Mas se esse for o seu caso, né, porque infelizmente no meu caso não era só isso, mas se esse for o seu caso, né, você pode fazer diferente. E lógico, né, gente, entendemos sempre que deu certo, deu errado, 50% disso está com você. 50% disso está com o seu parceiro. Então, ninguém aqui é santo, ninguém aqui é anjo, ninguém aqui é perfeito. A gente tem também as nossas falhas, assim como também temos os nossos acertos.
Então, olha para o seu relacionamento e entenda o que o meu relacionamento precisa de verdade. O que a minha família precisa. Ela precisa seguir o padrão que eu trouxe lá da casa dos meus pais? Ou a gente pode ter o nosso próprio, né, a nossa própria vida, o nosso próprio jeitinho de se amar, de fazer as coisas aqui em casa. Isso que faz diferença e isso que faz o casamento ser legal. Né? Quando a gente para ouvir a necessidade do outro. Olha, esse copo pode ficar em cima da pia porque para mim não tem problema. Eu vou deixar ele aí 5 minutos, ok, para você? Né? Então a gente tem que fazer os nossos combinados, os nossos acordos e entender que se tem briga, vai e volta, porque tem vontade de dar certo. Então, que a gente consiga se acertar, tá, gente? Um beijo para vocês, uma excelente semana. Eu vim aqui falar um pouquinho desse tema com vocês que, igual eu falei, estou muito apaixonada pela constelação familiar. É uma coisa assim que eu sinto na minha alma que eu vou poder ajudar muitas pessoas, assim como tem me ajudado, tá? Então, gente, beijo, excelente semana, né? Façam aquilo que vocês, né, têm no coração. Olhem para vocês com mais amor, com mais cuidado, para os seus relacionamentos também. A gente não precisa de ter... Às vezes o povo fala assim, nossa, precisa ter dinheiro para fazer o outro feliz. Não, a gente precisa estar bem, estar feliz para fazer as outras pessoas se sentirem bem felizes perto da gente, tá bom? Então, olha pro que é seu. E vai deixando um pouquinho aquilo que não é seu, aquilo que você trouxe lá da sua casa, da sua mãe, aquelas crenças, aquelas coisas todas, tá? Beijo, gente. Tchauzinho.